Pessoal que está aí na live, uma boa tarde. Para quem está aí no Brasil, boa noite já para quem está aqui em Portugal. Olá, Lene. Nessa live aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com esses convidados maravilhosos, minha família, né? Aqui estão meu avô e minha avó, meu avô Wilson e minha avó Leni. Aqui, minha mamãe Lilian, pastora Lilian. Hoje a gente vai... Boa tarde. Hoje a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre a evolução, né, da tecnologia, o que nos permite estar aqui hoje, né, fazendo essa live aqui com vocês, fazendo essa live aqui com os meus avós que estão lá no Brasil, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa evolução, né, entre as gerações. A gente tem aqui diferentes gerações e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E eu sou da sua idade, quase. Oi? Eu sou quase da sua idade. Olha! Olha, assim... Falta pouco, Davi. Falta pouco para você chegar na minha. Ano que vem já sou adulto. Eu tô assustado. Ano que vem já sou assustado, meu Deus. E eu queria citar aqui uma frase que uma vez eu estava conversando com a minha mãe e isso nunca saiu da minha cabeça, eu anotei no meu celular também. E ela disse assim: o tempo é uma grande ferramenta de Deus. Não digo a cronologia do tempo, mas a experimentação do tempo pelo homem e a experiência que ele concede. Cara, assim, quando ela falou, eu tava numas paranoia aí de tempo, sei lá o quê. Às vezes tô deitado no meu quarto. Matheus, que também tá aí nos assistindo, tá aí assistindo a gente estava até conversando esse outro dia de madrugada, falando sobre o tempo, falando sobre essas coisas, e às vezes a gente conversando sobre isso, eu fui conversar com a minha mãe, né? Sobre o tempo, sobre tudo que estava acontecendo, né? Faz um tempo que a gente está aqui em Portugal também. E ela disse isso para mim e eu fiquei, caramba, né? Assim, eu queria ter metade da sabedoria que você tem assim, mãe. Olha, eu só tenho a metade que eles têm. É verdade. Sabedoria da minha mãe, passada pela minha avó e pelo meu avô, né? Mas eu, apesar da idade, ainda tenho muito que aprender. Todos nós, todos nós. Que a lacuna geracional, ela é a diferença de opiniões entre as gerações, né? E isso se aplica a diferentes coisas, diferentes temas, no político, música, né? Economia social. Economia social, exatamente. E esse será um dos temas também que a gente vai estar falando nessa live, né? E para falar um pouquinho sobre essa evolução dos veículos de comunicação, minha mãe que estudou isso aí também, você podia explicar para a gente, mãe, um pouquinho a linha do tempo da comunicação? Então, essa linha do tempo da comunicação é longa, né? Se o Natan estivesse nessa live, ele ia perguntar assim: vô, você era da época do Dom Pedro, que ele recebeu a carta lá na margem do Ipiranga para declarar a independência do Brasil? Na realidade, eu estou um pouquinho depois. Eu sou um pouquinho depois. Mas o bisavô dele é da época do Dom Pedro. Olha, e o que o biso fazia, pai? O meu avô veio de Portugal para cá, tá? Primeiro ele veio para acender os lampiões a gás, né? Que foi a modernidade na época, eram os lampiões a gás. Então ele veio para cá para fazer isso. É bem parecido, né? E aí o que aconteceu? Dali ele foi para Bom Sucesso, que é um bairro aqui, e deve ter algumas pessoas aí que conhecem esse lugar. Veio para Bom Sucesso e ali foi vender gado, se meteu com gado, aquela coisa toda, entendeu? E Entendi. Aí a vida dele foi. Tanto que o apelido do meu avô e do bisavô de vocês
Zé Gazista. Era Zé Gazista. Ele ia a cavalo, né, pai? Que você uma vez me falou que ele ia a cavalo para poder acender os lampiões na rua. Mas o teu avô também era assim. O teu avô, ele acendia os lampiões, né? Ia com coisa para acender os lampiões. Foi quando veio a iluminação a vapor de mercúrio para todo o Rio de Janeiro, que o meu pai, avô de vocês, foi lá para acender o lampião e apagar o lampião. Entendi. Então, o primeiro veículo de comunicação... Fala, pai, fala. Desculpa. Ele faz parte, na realidade, o meu pai, o meu avô, então, mais, né, que era português, ele faz parte da evolução do Rio de Janeiro. Sim, sim, verdade. Entendeu? É verdade. Então, o primeiro veículo de comunicação que a gente tem registrado, né, na história é a carta. E a carta ela tem um documento histórico de 776 a.C., onde os egípcios já utilizavam esse meio de comunicação. Depois, como o Davi pediu, eu estou respondendo a pergunta dele da evolução da comunicação, né? Eu acredito que os meus pais escreveram muitas cartas, não é? Opa, muitas. Eu me lembro de uma vez que a gente estava... Fala, Val, fala. Eu escrevia muita carta pro teu biso, teu avô, Lília, teu avô, Sim. Porque ele falava assim, eu era pequena nessa época, devia ter meus 10 anos, por aí ele me chamava para escrever as cartas para as irmãs dele que moravam em Pernambuco, entendeu? Sim. Escrevia muita carta, ainda ia no correio, aí colocava... Eu tive que aprender tudo. Teve que aprender a fazer as cartas, porque a carta tem todo... Na verdade, assim, hoje a gente... eu estava estudando outro dia aqui com o Natan, como é que as coisas mudam. Eles já não estudam como se faz uma carta. Mostra, mas não é nada tão detalhado, né? Como colocar o remetente, e como que você coloca qual a posição, como é que você fecha o envelope, como é correto, não, se tem que botar o selo, se não tem. Eles já não aprendem mais isso nas escolas. Pelo menos aqui já passou para um outro nível de comunicação, já não tem isso tão constante como tinha na nossa época quando a gente era criança. Eu pelo menos, ainda aprendi. Eu aprendi isso na escola, né? Como que você deve iniciar uma carta, qual a posição que você deve colocar a data, onde você deve colocar ali esmo senhor, né? Atenção a uma pessoa. Hoje já não se olha, não se vê mais isso. Então, assim, a carta, ela foi um grande instrumento durante anos para se comunicar, né? Mas não era um evento tecnológico. Depois da carta, o outro... Sim. Eu vou dizer que eu aprendi a fazer carta na escola, mas eu nunca usei. Nunca usei. Eu aprendi a fazer carta, eu tava ainda no Brasil, mas quando eu cheguei aqui a gente também teve que aprender, né? Eu tive que fazer o 8º aqui também. E aqui eu aprendi na minha escola, mas assim, muito por alto, sabe? Eu nunca precisei usar carta, nem nada, assim... Tirando aquelas cartinhas, né, que toda criança manda pra mãe, te amo mamãe, aquelas coisinhas assim, mas eu nunca precisei mandar carta. Mas eu me lembro de uma vez que meu avô falou que ele mandava carta pra cá, pra Portugal também, não era, avô? Pra sua tia, era isso? E para ir para onde vocês moram aí. Pra aqui pro Porto, né? Aí pro Porto, entendeu? Tem uma cidade que deve estar aí até hoje, chamada São Pedro dos Pins, Lugar dos Arcos, Porto. Aonde eu tenho... aqui pertinho da nossa casa. Olha, a Lene falou aqui, a Lene deve ser um pouco mais nova que eu, deve ter aí na margem dos 30 anos. Ela está falando também, eu aprendi, mas nunca enviei para ninguém. Então, assim, sabe o que é uma coisa romântica, a carta? Se você é pai, se você é mãe, ensina seu filho a escrever uma cartinha, manda uma cartinha para ele, que é legal. Porque o correio ainda está funcionando, né? Então,
Você Até pode hoje não escrever. existe isso. Exatamente. Tem Até gente que hoje. ainda escreve cartas. É, Ó, a Sônia está dizendo aqui que se correspondia, né, para outros países que falava com carta, através da carta. É isso mesmo. Então, depois da carta, nós temos aqui também um registro de jornal. O jornal, o primeiro registro dele foi em Roma, em 59 a.C. Então, 59 a.C. já tinham jornais em Roma sendo produzidos, sendo feitos para a informação da população. Mas também não há ainda um advento tão tecnológico. Os jornais ainda eram feitos à mão, escrito à mão, e eram como editais. Eles colocavam editais nas ruas e aquilo era considerado jornal. Depois disso, tem aqui uma outra questão que é o telégrafo. Eu estava falando com o Davi sobre o telégrafo, e o Davi eu ainda falou, peguei não sei o que é telégrafo, nunca vi isso na vida, né? Nunca vi. Fala, pai. Onílio, eu ainda peguei telégrafo. Eu sei. Lá na rua Bom Sucesso, onde eu morava, em Sim. frente lá da casa dos meus pais, lá tinha uma casa que era o telégrafo. Falava assim, a casa ali é do telégrafo. Por quê? Porque o cara tinha as máquinas em casa para passar. Você dava a mensagem, ele jogava por ali, entendeu? Para passar para outra pessoa. E até hoje ainda Sim. existe o telégrafo. E como é que- Existe. O que que é, me explica aí, como é que funciona um telégrafo? É que eu sou mesmo leigo nisso, não faço a mínima ideia de como seja um telégrafo. Você pega um computador, pega o teclado do computador, tá? Sim. Você não bate ali para sair as letras ali? Sim. O telégrafo eram dois teclados. Eram duas teclas. A internet dele aí deu uma falha. Aí, entendeu? E o nome aí disso é código Morse. O nome disso é código Então, Morse, pai. Mas o código Morse, ele foi o primeiro. Depois veio um pouquinho de evolução e entrou o telégrafo, no lugar do código Morse. Entendeu? Mas o primeiro que era assim. Inclusive, era como os navios se comunicavam, sim. Então, em 1790, foi criado o telégrafo por um francês chamado Claude Chappe. Não sei nem se eu estou falando certo, mas acho que não. Mas, de qualquer forma, foi por um francês, tá? Para todo mundo aí ficar sabendo. E depois, em 1835, o Samuel Finlay Morse desenvolveu o telégrafo de forma mais simples, através do código Morse. Então, essa evolução, para vocês verem, 776 a.C. a carta, jornal 59 a.C., telégrafo 1790, já depois de Cristo. Olha quanto tempo as pessoas só ficaram se comunicando através de cartas, jornal. Isso porque a gente não está falando aqui do início da imprensa, né? Então, tem também aqui, depois do telégrafo, apareceu o quê? O telefone. O telefone convencional, que foi criado por Alexandre Graham Bell, em 1876. E ele foi, assim, foi muito divulgado, né? Foi muito utilizado pelas gerações futuras. E depois do telefone, o rádio. O rádio, ele também começou mais ou menos nesse período, 1876, mas no Brasil ele só chegou entre os anos 20 e os anos 30. Então, ele começou a ser mais utilizado no Brasil entre os anos 20 e os anos 30. Nos Estados Unidos, na Europa, ele já tinha começado antes. Olha, perguntaram, estão falando aqui que eu esqueci do pombo por correio, não é, Magna? Essa daí é do tempo de Noé, Magna. Pombo correio é do tempo de Noé. Aí eu já botei aqui na história. Era o correio aéreo. Era o correio aéreo, exatamente. Então, depois do rádio, teve a televisão,
que começou também aí nos anos 20, mas no Brasil chegou nos anos 60, 50, 60. Aí meu pai tem muitas histórias interessantes, minha mãe também. Mãe, você conseguia ver televisão quando era criança? Olha, era uma pobreza só. Era televisinho. Televisinha? Não, mas também tem um porém. É que seu avô, como pastor, entendeu? Ele não aceitava a televisão em casa, essas coisas todas, entendeu? Então, a gente era obrigado a ver as novelas na vizinha, nas minhas amigas, que tinha televisão em casa, entendeu? Então, Entendi. é isso aí. Eu só tive televisão depois quando eu casei. Não, antes eu era noiva e esse aqui deu uma televisão para ele. Mas a televisão ficava lá dentro. Porque Ficava escondido. o teu avô era bem enérgico, entendeu? Ficava escondido. Era bem enérgico Muito nesse sentido aí. Mas depois Então, a gente era obrigado, né, a se sujeitar a isso e obedecer, né? Mas ele depois, Lívia, ele foi começando a ir lá para ver o jornal, entendeu? Na Entendi. televisão, ele ia lá ver escondido. Entendi. Ele não deixava, mas ele ia lá ver o jornal, né? Porque a notícia pode. Sabe o que é isso, pai? Ele sabia que já o jornal só impresso já não funcionava tanto. A notícia vinha mais rápido pela televisão. Não é? Televisão. E a televisão, ela não era essa coisa moderna que a gente tem hoje, né? Digital e tal. Aí tinha que colocar o bombrilzinho lá na antena. Era preto e branco no início. Depois a TV a cores, não é não? E fala pai, da TV da televisinha. Eu estou me lembrando aqui, duas coisinhas rápidas. Primeiro, a televisão. Eu comecei a ver televisão na primeira Copa que o Brasil ganhou, em 58. Eu tinha 10 anos de idade. Lá em casa também não tinha televisão, porque a situação nossa era paupérrima, entendeu? Não faltava nada para comer, mas o meu pai não tinha condições de comprar televisão. Então, nós vínhamos na casa dos vizinhos. E a televisão era preta e branca. Mas era aquele negócio, tu tá vendo, de repente saía aquela imagem e tal. Foi ali que eu vi a Copa de 58, com 10 anos de idade. Que a Copa, eu nasci em 48, em 58 eu tinha 10 anos de idade. Entendeu? Agora tem uma coisa, sabe o quê? A televisão tem duas coisas aí, uma balança, entendeu? Que é o seguinte: ela te ajuda muito, entendeu? E também ela te destrói famílias, entendeu? Depende de quem coloca aquele aparelho no ar, entendeu? A tecnologia no ar. Quem faz a transmissão. Então, o que acontece? Ela te dá duas coisas, uma balança. Depende para onde você vai tender essa balança. Sim. Entendeu? Ela é evolução, você aprende coisa, você precisa de notícias, tá? As notícias vêm imediatamente, entendeu? Mas agora também tem muita fake, muita coisa montada que é jogada na televisão, que é para você te desvirtuar da verdade, entendeu? Sim. Então, isso aí trouxe muitas coisas boas, mas tem muita coisa aí que tem que ser muito pensado para aqueles que dirigem a tecnologia. Você vê, mãe. A gente vê hoje em dia também que muitas vezes a gente liga a televisão no jornal, né? E aparecem muitas notícias ruins, né? De muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Realmente, às vezes, ver televisão assim é um pouco pesado, sabe? Um pouco ruim mesmo. Mas, se você for parar para pensar, muitas coisas boas também a gente viu na televisão, né? Eu cresci vendo desenho na televisão, TV Globinho, Bom Dia e Companhia,
Meu irmão também via desenho direto comigo, sabe? Então, é realmente isso que o meu avô falou. Tem uma balança mesmo aí entre muitas coisas que são boas na televisão e muitas coisas que são ruins mesmo. Mas eu também me lembro, assim, eu posso ser novinho, mas eu me lembro da minha avó colocando Bombril na TV lá no quarto do meu filho. Lembra, avó? A gente deitado na Silvio Santos. Minha avó instalava o dedo, a televisão voltava a funcionar. Só o poder, cara. Minha avó falava, volta! O poder de Deus, é isso aí. Olha essa energia. Olha só, Davi, quando eu via a televisão, tu era bem pequenininho, né, novinho, porque tu da creche vinha para cá. Aí, para eu fazer você dormir, botava você no carrinho, aí ligava a televisão, aquele desenho, lembro que tinha aquelas locomotivas, aqueles carrinhos com carinha de gente. Aí você, durante o desenho, você dormia. Quando dava propaganda, você acordava. É o contrário. Outro dia eu estava aqui com meu irmão, estava sentado aqui na sala, e tem um filme que, assim, eu amo até hoje, que é aquele filme do Relâmpago McQueen. Aqui em Portugal eles chamam de Faísca McQueen. Eu chorei vendo o filme. Porque a minha mãe disse que eu via sempre. Eu me lembro de ver. Ela disse até que eu decorei as falas todas. Eu chorei vendo o filme, né? Eu me lembro disso, eu me lembro bem de eu vendo os filmes e tudo, mas era uma coisa que realmente me deixava muito feliz ver aquele desenho, sei lá. Olha, foi muito engraçado. Fala, mãe, fala. Um pouquinho sobre o rádio. Lá em casa tinha um rádio. Quer dizer, isso eu era pequena, né? Até meus 12, 13 anos. Lá em casa tinha um rádio, aquela caixa assim, aí ficava lá no corredorzinho. Aí só estava programado para os cultos evangélicos, programas, os jornais que o meu pai via. No caso, seu avô e isso dele. Ouvia. Então, mas aí a gente queria escutar outra coisa. E aí? Quando ele ia para o trabalho, a gente ligava na historinha do tio Janjão. Pode ter alguém aí que esteja ouvindo. Historinha do tio Janjão, coisa, besteirinha, e ele não deixava a gente ouvir. A minha irmã deve estar vendo aí, deve estar rindo do negócio. A minha tia Edna falou que vocês viam televisão escondidas no quarto. Justamente. Aí quando falava assim, chegou o seu pai, pum, a gente desligava a televisão, botava no canal que queria. O rádio, tirava o rádio, desligava o rádio. Tirava o rádio. E tinha também, lá perto da minha casa, um senhor que tinha uma rádio assim, aí botava aqueles... Microfone não, aqueles aparelhos... Alto-falante, né? Para as pessoas irem lá cantar e sair a voz no alto-falante. Como usavam nas igrejas também. Uhum. Usavam nas igrejas também. Aí, como a igreja que a gente ia era perto lá, quando dava o amém, a gente escutava, porque era no alto-falante. Uhum. Mas, enquanto isso, a gente não ia na igreja, ia nessa rádiozinha aí desse homem. Aí as minhas irmãs tudo cantando, as minhas irmãs mais velhas que eu, 2 anos, tudo cantando lá, as modinhas dela lá. Aí, quando falava amém, lá na igreja, a gente, ó, por aqui, correndo todo mundo para casa. Aí o meu pai ficou sabendo. Aí chegou para mim e falou assim, se você contar a verdade, você não apanha. Eu falei, cara, agora. Quem é que estava cantando? Aí eu, as meninas. Aí eu não apanhei dele, mas apanhei dela. Levei cada cascudo que não foi mole. Foi X9, mãe, não pode. Delatora. Não pode. Mas era muito... Chegando todo mundo. É, chivou as irmãs, caraca. A gente apanhava muito por besteira. Mas era muito, muito legal. A gente teve uma infância muito legal. Boa. Muito legal Tempo bom. Brincava de tudo na rua. Tudo que é brincadeira. Hoje em dia as crianças brincam mais de outras coisas do que... Eu vou te fazer uma pergunta, Davi. Você sabe o que é bola de gude? Bola de gude? Olha, eu sei, porque quando eu morava no Rio,
sei se vocês lembram que eu morava lá já, os meus amigos eles tinham coleção de bola de gude. E a gente ficava postando, fazendo brincadeira. Eu cheguei a encher uma garrafa PET, assim, de bolinha de gude. Mas eu acho que eu nunca pensei sério, assim, de tacar a bolinha de gude. Eu sei como é que brinca e tudo. Mas eu acho que eu nunca brinquei sério, assim. Só de tacar neles mesmo. Ó, cotoco. Fazia com um pedacinho de cabo de madeira, fazia os tocos, aí enterrava Sim. na terra assim, fazia um time de futebol. Aí do outro lado botava outro time de futebol. Aí com a bolinha de ping-pong, a gente jogava futebol com aquilo ali, fazendo gol lá do outro lado e tudo. Eram as brincadeiras de criança nossa, entendeu? Da época. As pessoas antigas aí vão lembrar disso. Olha, a Sônia Carneiro está dizendo que aqui em Portugal se chama berlindes. Essa brincadeira, só. É, a bolinha de gude. Ah, a bolinha de gude chama berlindes. A Fernanda está dizendo que a mãe dela também conta de assistir a televisinha. Ela ia para a casa da vizinha para assistir a TV e as histórias são muito engraçadas, que ela falou, porque realmente parecia que a sociabilização em torno da televisão ela acabava aproximando mais até os vizinhos, né? Havia mais troca entre os vizinhos, porque as pessoas abriam suas casas para outras pessoas entrarem e assistirem. Eu me lembro que o meu pai uma vez falou que ele tinha uma vizinha que colocava a televisão virada para o lado de fora da janela, na rua Bom Sucesso. E ali as crianças todas ficavam assistindo o desenho. E ela não se incomodava, ela só fazia o seguinte: tem que ir lá, tem que ir para casa tomar banho. Porque o pessoal ia da rua, todo sujo, e ela não deixava entrar. Mas a gente ia em casa, tomava banho, voltava lá. Dona Jovita, ela ia abrir a porta, deixava todo mundo sentar na sala, no chão da sala. Era a única. A tua tia teve televisão também, lá no começo, a tua tia Udete. Mas a Dona Jovita foi a primeira a ter televisão lá. E olha, todo mundo ia lá para a casa dela. Todo mundo. Eram os filmes da televisão, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que existe até hoje. Cara, aquilo enchia de gente lá, entendeu? E a outra, era o teu tio, o marido da tua tia Udete, com o aparelho para passar filme, uma filmadora que ele colocava lá na frente da rua, lá, para todo mundo assistir. Aí todo mundo da rua ia para lá assistir televisão, assistir filme. Era aquele filme de rolo ainda. Era aquele filme de rolo, que ele tinha aquela máquina grande de rolo para assistir. Já não é essa tecnologia digital que hoje tem nos cinemas. Então, assim, ele ia com um aparato gigantesco para o meio da rua para colocar filme para as crianças na rua. Assim, porque você está falando tio, mas a minha tia e o meu tio praticamente criaram o senhor, não foi, pai? Ou seja... o Val tinha dele. Então, meu tio teria hoje o quê? 98 anos, 100 anos, sei lá. Por aí. Então, e a minha tia teria 90 também, 90 e tantos. Então, já é uma geração antes da sua. Foi eles que me criaram, né? Então. Na verdade, foi isso. Fala. Eles se preocupavam de botar, eles abriam o telão lá na frente lá da casa, lá da Rua Bom Sucesso. Aí botava o pessoal levava cadeira, enchia de cadeira, todo mundo na rua vendo filme. O pessoal não tinha condição de ir para cinema, né? E quando apareciam os filmes, ele procurava pegar filmes que estavam passando no cinema na época e levar os filmes da época mesmo. Né? O filme foi lançado agora, ele levava os filmes. Quais eram os filmes, pai? Só por curiosidade. Tu lembra? Falcão Negro. Um dos filmes era o Falcão Negro. O outro era o filme daqueles bonequinhos do Walt Disney.
Do Mickey? Mickey, Pica-Pau, entendeu? Para criança, era isso que ele levava de montão. Era muita coisa. Na época, muito legal. Na época, o Mickey era um bonequinho totalmente diferente desse que é. Ele era magrelo. Não era esse. Era outra coisa. Ele era magrelinho. Ele subia por cima do trem, aí entrava pela chaminé. Uhum. Olha, tem uma participação aqui incrível, tem que falar com ele. O Iker, um colega meu, um amigo meu espanhol, está aqui com a gente. Iker, gracias por estar conosco. Me gusta mucho. Ele entende a piada. Ele tá aí com a gente também, amigaço meu. Mora ali na Espanha, tá quase todo dia aí falando comigo. Muitas gracias por estar conosco. Pode continuar aí. Prazer. Muitas graças. Olha, a Sônia está falando aqui, o Mickey vai fazer quase 100 anos. Realmente, o Mickey é bem antigo. É isso mesmo. Olha, tem aqui também, depois da televisão, aí nós temos um novo aparelho surgindo. Mas isso começou já mais ou menos na mesma época que a televisão se difundiu no Brasil, pai. O telefone celular, o aparelho celular, aqui conhecido como telemóvel. O telemóvel, pá. E aí, o telefone celular, ele surgiu em 1947 pela empresa Bell, que também tinha criado lá o primeiro telefone, né, o Graham Bell. Eles criaram o primeiro telefone celular nos Estados Unidos. E depois isso começou a ser fabricado pela Ericsson, pela Motorola, mais ou menos na década de 50. Mas, realmente, o telefone celular, ele começou a ser mais difundido, aí, mais utilizado depois de 1990. E em 2000, ele começou a ganhar os traços que tem atualmente, os smartphones. E se a gente parar para pensar, o smartphone, ele traz uma tecnologia, uma revolução. A gente está fazendo uma live agora, né? Eu estou com o meu smartphone, o Davi com o dele, vocês com o de vocês. E normalmente as pessoas já têm os smartphones para poder utilizar de todos os benefícios que o aparelho traz. Tem câmera, grava, transmite, não é? A gente pode fazer tanta coisa pelo smartphone, pesquisa, é praticamente um computador na nossa mão. E o computador... O tijorola. É isso mesmo. O meu pai teve tijorola. O meu pai teve tijorola. Aquele... Não teve? Aquele grandão, pai? Teve, ele teve. Era meio metro ele, meio metro. Um bichão. Era pesado. Teve o bip, ó, a Lene está lembrando bem, aquele bipzinho, pai, que recebia a mensagem ali, esqueci o nome daquilo. No Brasil tinha um nome, a companhia, né? Eu também tive bip, o Silas também teve bip da Motorola. A minha tia está dizendo que teve. Sim, meu pai também teve. Então, isso na verdade, acabou trazendo uma revolução para a comunicação de uma forma tão grande, né? A gente poder estar a todo tempo tendo acesso ao aparelho para poder se comunicar, para fazer pesquisa, para ver o que a gente quer, mas também trouxe uma individualização, né? Porque cada um tem o seu aparelho, cada um dentro da família tem aquilo e ali ele fica isolado, vendo o que gosta, falando com quem quer. E além disso, também tem alguns perigos, né? E aí os perigos maiores, eu acredito, que já não estão nem para os idosos, mas que se você não fizer nenhum tipo de investimento pela internet, não fizer compras e tal, já não são tantos perigos assim. Mas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, há uma série de armadilhas que eles podem cair através do uso dos smartphones e também da internet. Se eu for falar para vocês aqui
O aparelho celular, então, eu vou só finalizar essa questão do aparelho celular, do computador e da internet. O computador, ele foi criado, pai, mais ou menos na época que você nasceu. Você nasceu em 1948. Foi em 1943 que foi aprovado nos Estados Unidos a construção do primeiro computador, e esse computador chamava-se ENIAC, que é uma abreviação de Electronic Numerical Integrator and Computer, ou seja, era utilizado pelo Exército e destinado somente para a utilização de informações, assim como o telégrafo foi logo no início. Lembra que você falou? Era utilizado para a comunicação dos navios de guerra, principalmente. Então, o computador começou assim, e nós fizemos uma pesquisa. O fone tá fazendo um pouquinho de ruído. Desculpa, é que eu não consigo ficar quieta. E esse cabo desse negócio aqui, desse Galvão Bueno aqui, alô, amigos, ele não tá bom, entendeu? E aí o negócio tá complicado aqui para mim, que eu não consigo me mexer. Mas vou ficar estátua, não estranhem, tá? Então, esqueci o que eu tava falando. Tava falando do Exército, do ENIAC. Então, o ENIAC foi criado para esse tipo de informação restrita e para a comunicação deles, né? E assim, ele ocupava uma sala gigantesca, um computador, só que hoje, se a gente para pensar, a gente tem na mão, que é o nosso celular, nosso telemóvel, ele ocupava uma sala gigantesca naquela época. E depois, então, isso começou a ser difundido e divulgado para as casas um pouco depois, já em 1947, em 1955, começou a ter aí uma evolução e os portáteis começaram a ser, os computadores de mesa e os portáteis a serem comercializados. Agora, a internet é um recurso à parte, né? Se a gente parar para pensar o que aconteceu depois que a internet foi criada, foi uma grande revolução. Então, a internet ela surgiu durante a Guerra Fria, também aí mais ou menos aproximadamente perto da criação do computador, entre 1947 e ela começou a ser difundida nos anos 60, mais assim utilizada nos anos 60, porque a Guerra Fria foi de 1947 a 1991. Quem não sabe o que é Guerra Fria, aprenda aí com o vovô Wilson. Pai, o que era a Guerra Fria? Tá conseguindo me ouvir? Tá ouvindo? Não está conseguindo me ouvir. A Guerra Fria... Está conseguindo me ouvir, Davi? A Guerra Fria, ela começou, então, porque... Eu vou explicar para vocês, já que eles não estão conseguindo me ouvir. Está conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Tá? Pai, acrescenta aí no que eu vou falar. A Guerra Fria, ela foi justamente depois da Segunda Guerra Mundial, um período onde a Rússia e os Estados Unidos começaram uma guerra de espionagem. Não era uma guerra onde os soldados estavam na linha de batalha, mas sim de espionagem e contra-espionagem, e ali, por conta de saber o que o governo estava fazendo, as tramas dos governos, eles iam tomando as suas posições e a guerra acontecia de verdade. Pessoas eram mortas de verdade, governos caíam de verdade, não é? Líderes políticos eram depostos de verdade. Isso tudo durante a Guerra Fria, entre 1947 e 1991. E a internet ela foi criada justamente para fornecer dados ocultos, dados particulares, para que as pessoas pudessem estar falando aí seus segredos, não é? Pela internet. E depois, já em 1960, a internet começou a ser permitido acesso a ela para os usuários. Mas foi realmente a partir dos anos 2000 que o grande boom da internet aconteceu. E durante mais ou menos aí 2 anos,
a internet chegou a alcançar 50 milhões de usuários. Ou seja, hoje, o que a gente faz sem a internet? E qual é o benefício e o malefício que a internet traz? Fica aí a pergunta para vocês. A internet, ela hoje, ela domina o mundo. Por quê? Porque o mundo inteiro hoje só trabalha com a internet. É tudo através do que tem na internet. Agora, voltando lá atrás, deixa eu só te dar uma coisa. Eu sou testemunha de quando era o computador, era um galpão. Em Bom Sucesso, ali perto do Rui Barbosa, do colégio, tinha um galpão lá, grandão, do lado do Rui Barbosa. E eu tinha um amigo que eu fazia trabalho, fazia serviço para ele, como cliente, e ele me convidou para mim ir lá. Eu fui lá ver o primeiro computador da IBM no Rio de Janeiro. Que legal. Aí eu entrei lá, o que é isso aqui? Era um negócio monstruoso. Monstruoso mesmo. Ele aí virou para mim e falou assim, um dia isso vai caber na tua mão. Olha, cabe. Dito e feito. Lá. Entendeu? É o que é a verdade. Então, quer dizer, eles vieram se aprimorando, até que chegaram no que é hoje. E vão cada vez evoluir mais. Hoje em A dia, tecnologia ela vai chegar ao ponto que o próprio homem não vai dominar a tecnologia que tiver. Você acha, Entendeu? pai? Hein? Você acha que o homem não vai conseguir dominar a tecnologia? E vocês Não aí vai. de casa, o que vocês acham? A tecnologia vai ser maior do que o homem. Só vai ter um que vai poder dominar essa tecnologia. Quem? Deus. Opa! Só Deus vai poder fazer isso. Sabe por quê? Porque se for da vontade do homem, o próprio homem se destrói. Entendeu? Você pode ver que os caras que inventaram certas coisas aí anteriormente, ele mesmo se matou. Sim. Tem muitos que vêm, aí quando vê, meu Deus, o que eu fiz? Aí vai dar um tiro na cabeça e mata. Entendeu? Porque ele chegou a um ponto tal que ele pensou assim, caramba, eu vou destruir a humanidade. Você vê que aqueles 2 aviões que soltaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, os 2, um se suicidou. Sim. Depois de saber o que ele fez. Entendeu? O outro morreu há pouco tempo. Mas um deles se suicidou. Mas ele era um piloto. Ele não sabia o perigo que ele estava levando para soltar lá. Entendeu? Sim. E aquilo ali acabou a guerra. Quer dizer, acabou a guerra, mas destruiu um povo. Entendeu? Com aquela bomba que eles jogaram lá. Então, a tecnologia ela chega num ponto tal, entendeu? Que você perde o controle dela. Você perde aquilo que tu está construindo, você perde o controle. Já que o senhor puxou isso. É por isso que a gente está vendo filmes aí com robôs, essa coisa, e nós vamos chegar nisso aí mesmo. Vai chegar nisso. Nós vamos chegar no robô. E já chegamos. Já existem, artificiais. Deixa eu só dar um testemunho para vocês. A minha situação, o meu trabalho, entendeu? Eu sempre trabalhei com papel, com documento, entendeu? Então, eu era o intermediário entre a repartição pública e o usuário. O que aconteceu? A tecnologia evoluiu, que eles não precisaram mais usar do meu trabalho. Entendeu? Então, isso tudo aí é por aí que eu digo. Às vezes, ela é muito boa, tá? Ela te traz vantagem, mas para muitas coisas e muita gente, destrói.
Acabou sendo Destrói. prejudicial, né? Chegou, foi prejudicial. Foi. Entendeu? Vamos dizer assim, mas muita gente teve vantagem nisso aí. Tem muita gente que tem vantagem nisso até hoje. Por bom e por mal. É verdade. Entendeu? Olha, Você o senhor sabe, Armando, o senhor Armando, ele já deu aqui, já fez várias participações muito interessantes, mas ele falou aqui algo interessante nesse momento, olha, que muitas vezes por trás da tecnologia, né, tem informações ocultas, né, e às vezes a gente não percebe que aquilo está ali. A Magna falou, a Sônia falou também da dependência, que elas concordam, a Lene, que concordam que o homem está dependente da tecnologia atualmente. E o que você falou é muito importante, pai. A tecnologia ela tem substituído a humanidade. E muitas vezes, não somente no pensar nas coisas, mas também no executar as tarefas. Então, muitas pessoas muitas pessoas perderam o emprego por causa da evolução da tecnologia. Então, quando ele estava falando sobre benefício e malefício, eu acho interessante porque a gente está tratando justamente dessa questão geracional, né? E a gente vê os idosos hoje tendo que utilizar a internet. E aí está também a colaboração da nossa geração e da sua geração para que possa ensinar os idosos a utilizar esse mecanismo. Né? Porque tem pessoas que não conseguem utilizar bem o telemóvel. Por exemplo, o vovô Wilson, ele tem Alzheimer. Não, ele tem Parkinson, o problema da doença de Parkinson. E ele treme demais. Então, tudo, quem abre a live, quem faz as coisas é a Manuela, que é a neta dele, e está ali com ele em casa ajudando. E auxiliando ele sempre quando eles têm que falar com a gente. A vovó Lenita não tem essa dificuldade, mas ele tem. Então, se ele tiver que digitar uma mensagem, ele não vai conseguir, né? Mas ele consegue já ligar no botão, porque alguém ensinou para ele. Então, a preocupação que a tua geração, Davi, e as crianças também, porque parece hoje que o bebê nasce falando no telemóvel, né? Falando no celular. Então, se ele pudesse, eu outro dia vi a minha sobrinha de 9 meses já tentando desligar o telefone. Então, por quê? Porque ela queria ver o que ela queria. Essa individualização também é um assunto muito interessante para a gente abordar, porque a criança ela fica extremamente egoísta por conta de ter um aparelho destinado só para ela. Então, os pais têm que ter muito cuidado com isso também. Mas o vovô falou uma coisa interessante. Só Deus pode controlar essa tecnologia, porque vai ter uma hora que isso vai acabar, né? Vai ter uma hora que vai chegar o fim disso tudo. E você me fez uma pergunta interessante mais cedo, que foi, e se Jesus viesse nesse tempo? Eu ia falar sobre isso também, já com eles. Eu queria mesmo saber também, né, a posição deles em relação a isso. Mas eu me lembro de ter comentado isso com você. Eu pensei, será que os discípulos de Jesus não iam ser os seguidores do Instagram? Sabe? Os seguidores de Jesus não iam ser os seguidores do Instagram, né? Ou então, como Jesus já era um adulto, né? E os seguidores dele, adolescentes, né, jovens, seriam amigos no Facebook, sabe? Seguidores no Instagram mesmo. Jesus pregando a palavra ali pelo ao vivo do Instagram, sabe? Falando com Pedro e com Paulo pelo direct, mandando mensagem no WhatsApp, sabe? Eu achei isso muito engraçado. O batismo de Jesus e alguém fazendo uma selfie, assim. Ele, João Batista, e a selfie do Espírito Santo chegando como pomba na cabeça de Jesus. É verdade, é verdade. Jesus andando sobre as águas ia sair em todas as notícias no Twitter. Um homem andando na água aqui. Imagina aqui em Portugal, um homem andando ali na praia de Matosinhos, sobre a água. Sim. A gente está falando sobre uma coisa que eu estava conversando com a minha mãe hoje,
E foi uma dúvida que eu tive. E se Jesus nascesse nos dias atuais, né? Como seria se Jesus tivesse vivido na mesma época que a gente? O que você acha, avó? Como é que você acha que seria? Eu acho que ele não ia gostar de nada. Não ia gostar de nada disso que está acontecendo. Porque Mãe, eu acho que Jesus ia tirar uma selfie. Eu acho que Jesus ia tirar uma selfie lá no Rio de Jordão. Olha aqui meu batismo. como? Rio contaminado, povo tudo rebelde, povo tudo tatuado, cheio de coisa. Ele falou, o que eu vim fazer aqui? Vou voltar. É verdade, Olha, mas sinceramente, não ia gostar de nada. Nem ele está gostando nada do que está acontecendo. eu acho que ele ia impactar muita gente. Eu acho que ele ia impactar muita gente. Ainda mais hoje em dia, né? Que as redes sociais, elas têm muitos utilizadores, né? E alcançam muito mais gente do que antigamente, que era no falar, assim, sabe? Passava de pessoa para pessoa. Eu acho que hoje em dia, sinceramente, Jesus ia ser famosaço. Ia ter um monte de seguidor. E por Jesus ter sido perfeito, eu acho que hoje em dia, ele ia impactar muita gente, muito mais gente do que antigamente, porque hoje nós vivemos num mundo muito imperfeito, com muitos problemas, né? E nós conseguimos escapar desses problemas, né? Com Deus mesmo, com Jesus, né? Segura na mão de Deus e vai, né, vó? Mas eu acho que hoje em dia, por Jesus ter sido perfeito, eu acho que muita gente ia ver e ia falar, caramba, eu quero ser assim. E até hoje em dia nós já pensamos assim, né? Nossa, eu quero ser assim, sabe? Mas hoje em dia eu acho que ia ter muito mais gente vendo uma pessoa mesmo, né? Porque nós não vimos Jesus como pessoa. Mas hoje em dia acho que as pessoas iam ter aquele exemplo ali, vendo, né, essa pessoa, iam ser muito mais influenciadas, eu acho. Mas aí é que tá, porque a fé é aquilo que a gente crê sem ver. Aí vendo Jesus, claro, todo mundo vai, né? Todo mundo vai ser bonzinho, vai ser que nem ele e tudo. Mas aí é que tá. A gente tem que aceitá-lo no nosso coração, entendeu? A gente tem que vivê-lo né, através da fé. Entendeu? Porque, vamos ver, para poder as pessoas verem a mudança na nossa vida, a transformação na nossa vida. Entendeu? E a palavra fala, né? Bendito é aquele que crê. A palavra fala, bendito é aquele que crê sem ver, né? Porque aqueles que viram, muitos que viram não o reconheceram, outros que viram o aceitaram. Mas bendito é aquele que não vai ver e crer. É a nossa geração, é hoje, né? São os dias de hoje. É hoje, justamente. Entendeu? Quer dizer, vocês, jovens, adolescentes, vocês o aceitam, vocês não estão vendo, mas vocês creem numa força sobrenatural. Sim. Entendeu? Vocês veem numa pessoa que só quer o bem, né? E que vocês vão ver que ele realiza aquilo que ele promete. Realmente. Olha, e tem uma outra questão. Ele fala, né, que ele virá nessa segunda vinda e ele, quando vier, todo olho o verá. Então, a Edna está falando aqui, minha tia Edna está falando algo interessante, né? Que Jesus, com um sinal, ele vai fazer muito mais do que se precisasse de um aparelho. Então, assim, é um assunto bem legal da gente estar tratando, mas foi uma dúvida muito pertinente do Davi. Uma dúvida não, foi uma colocação dele que eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe para a live. Se Jesus viesse hoje, né, tivesse um ministério dele hoje em dia, como que seria isso, essa propagação do evangelho? Seria muito mais rápida, eu acredito, porque hoje a gente viu, mesmo com a tecnologia evoluindo,
né? A gente em pandemia, nesse tempo de pandemia, estando dentro de casa, né, trancados em casa, sem poder frequentar os cultos, sem poder ir às reuniões, sem poder estar ali em comunhão com os irmãos, aquilo que a igreja primitiva sentiu, eu acredito que nós voltamos a sentir. Nós começamos a buscar a Deus dentro das cavernas, dentro dos ambientes menores, dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Então, essa experiência fez com que nós revivenciássemos hoje, nos dias de hoje, essa questão da igreja primitiva, daquela que presenciou a vinda, né, de Jesus como homem, aquela que interagiu ali no mesmo tempo que ele. Então, assim, a tecnologia, de alguma maneira, nos beneficiou também nesse sentido, durante esse tempo. E é muito importante também nós termos esse start de que as gerações, como a do Davi, a do Natan, elas estão muito mais individualizadas e elas precisam que a gente esteja falando com eles por aqui. Então, nós precisamos estar falando com eles por aqui também e estar ensinando o que é bom, estar trazendo aquilo que é bom, não aquilo que o mundo traz, mas aquilo que o Senhor nos ensinou. Verdade. E a respeito é muito interessante isso que você falou, né, da internet. E realmente, eu me sinto novo, assim. Minha mãe disse que eu estava chegando na idade dela, eu fiquei triste, mas depois a gente... Mas na minha geração, assim, realmente, eu vejo muita gente, tenho amigos que passam quase o dia inteiro no celular, né? E eu mesmo tô sentado no sofá, tô vendo televisão, chega uma notificação, eu vou pro celular, sabe? De noite, às vezes eu tô vendo vídeo no celular, tô vendo Netflix, por exemplo, sabe? Mas, realmente, a gente tem que mesmo falar de Deus, né, na internet. Esse veículo é muito poderoso, a internet. Você vê hoje em dia cultos sendo transmitidos pelo celular, como minha mãe disse, né? E antigamente também via gente falando de Deus na internet, muitos pregadores, né, que fazem vídeos para a internet, muitos canais no YouTube, mas é realmente muito importante nós sabermos, né, que pela internet nós podemos alcançar a minha geração e também as próximas gerações, né? Porque com certeza a internet vai continuar evoluindo, os aparelhos vão continuar evoluindo até o final dos tempos, sabe? Mas, realmente, a gente... essa live aqui, né? Eu espero que tenha atingido adolescentes e crianças que estejam assistindo essa live. E a gente falar mesmo sobre Deus, né? Sobre Jesus e alcançar essas pessoas através da internet. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante mesmo. E ver também as outras gerações interagindo também pela internet, isso é muito legal. Isso é muito legal, tanto para as outras gerações quanto para a nossa. Porque assim nós temos mais contato com antigamente e com hoje em dia, né? Eu fiquei muito feliz de ver minha avó aqui com a gente, minha avó e meu avô na live com a gente, sabe? Foi uma novidade, mas foi algo tão legal. Minha mãe também participando com a gente, né? Mas isso é muito legal, assim. Realmente é muito legal. Fala, tua avó queria falar. Pois é, se não fosse através da internet, né? Vocês aí em Portugal, eu tive que aprender a usar WhatsApp, tudo isso, para poder me comunicar com vocês, né? E aí, se não tivesse, era por telefone convencional, ia pagar uma nota, não é verdade? Pelo WhatsApp. Tá legal, entendeu? Então, pelo WhatsApp você vê e ouve, né? Exatamente, eu vejo, eu ouço e escrevo. Tive que aprender a escrever. Onde está o acento? Onde está o sinal? Onde está isso aqui? Quer dizer, tive que aprender tudo, né? Tudo tem que se aprender, né? É isso mesmo. A respeito, lá atrás, que você estava falando da comunicação, telefone, tudo, eu me lembro que lá perto da minha casa tinha um armazém, vendia tudo, né?
O mercadinho vendia tudo. Então, ninguém tinha telefone em casa. Né? Naquela época, ninguém tinha telefone em casa. Nos meus 10 anos, 9, 10 anos. E só lá nesse armazém que tinha aquele telefone. Lembra? Aquele telefone preto, grandão, pendurado na parede, que a gente colocar ficha? Então, para a gente ligar para qualquer coisa, tinha que ir lá no armazém, colocar a fichinha. A Edna deve lembrar disso. As pessoas lá antigas devem lembrar disso. Então, orelhões, tinha os orelhões. Não, nem tinha orelhão naquela época. Era esse telefone mesmo. Esse telefone era outro? Meu Deus, o orelhão é da minha época já. Ai, Jesus. Depois. Não. Era mais antigo ainda. Era um pretão que ficava na parede, que a gente pegava o gancho assim, metia a ficha, aí ligava, de repente a ficha ficava presa, a gente não falava com ninguém, mas de repente a gente colocava outra ficha e a gente era... Quer dizer, compensava o que nós perdemos. Era aquilo, entendeu? E nas brincadeiras de criança, a gente usava as latinhas, né? Eles brincavam disso também. Vocês chegaram a brincar. Outro dia, Outro dia meu irmão estava fazendo um trabalho para a escola com isso. A gente fez um telefone de latinha. De latinha, é. Fazia isso. A gente brincava de tudo. Olha, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada disso, mas tinha todas as brincadeiras que a gente fazia. Pique-bandeira, pique-esconde, tudo que você pensa de brincadeira, a gente fazia na rua. Então, passava o tempo, a gente se divertia, né? A gente se divertia, não tinha tempo para pensar nessas coisas. Quer dizer, voltava para casa, já ia dormir cansado, para no outro dia fazer a mesma coisa. É verdade. Mãe, o que tu fez? Tu prendeu meu pai no banheiro? Apareceu aí? Pô, cadê meu avô? Tu prendeu meu pai no banheiro, mãe? O molinho dele tá aí, ó. Tô vendo, hein? Ele tá aqui, ó. Tá aqui. Aparece assim, dá um tchau aí para se despedir, pai. Tá aqui, ó. Eita ferro, ó. Voltou, bonitão, hein? Caraca, é muito lindo. Olha que lindo. Ainda tá de rosa, olha, para deixar as gatas, ó. Aí, mãe, tem que ficar com o ciúme dele, hein? Que ele tá de rosa, as mulheres gostam, não pode não. Ô, mãe, você tava falando de brincadeira de criança, de brincar na rua. Eu me lembro de você, que a gente descia para a rua, para frente do prédio para brincar, e você ficava dentro de casa olhando da janela, né? Aí teve uma vez que a gente estava tentando brincar de pique-bandeira e ninguém sabia brincar. Aí a minha mãe desce de casa, vocês têm que fazer assim, e coloca o negócio do outro lado, e coloca do outro. Daqui a pouco estava minha mãe descalça no meio da rua, brincando de pique-bandeira com a gente, no meio da rua. Gente, aquele dia para mim foi um dia da minha infância que eu nunca vou esquecer. Da minha mãe brincando de pique-bandeira com a gente na rua. E isso foi para mim fantástico, sabe? Porque eu estava vendo ali um exemplo e ela estava se divertindo tanto. E eu e os meus amigos da rua, estávamos nos divertindo tanto, né? Que a gente ali conseguiu criar um laço muito legal. E todos os meus amigos e as minhas amigas falavam assim, olha, eu quero ir na sua casa, porque a sua mãe fala de tudo, sua mãe conversa de tudo. Estão dizendo que eu sou mãe coruja. Eu não sou coruja nada. Mentira, sou assim. A maior coruja que tem, também com filhos tão lindos, cheios do Espírito Santo, meninos abençoados, abençoadores. Eu tenho que ser coruja. Vocês são corujas também, vocês dois? Fala, eu não entendi. Vocês também são corujas, pai e mãe? Dos netos? Claro! Claro. Netos. Muito coruja. Olha, a tua mãe falou, essa noite eu acho que eu devo ter sonhado, e eu estava falando até de que era. Vai com Deus, bom trabalho.
Para quem não sei. Mãe, tá mexendo o fone ali. Olha, a bateria tá acabando, Dani. A gente vai ter que acabar mesmo. Mãe, tá mexendo muito, tá mexendo muito. Parei. Aí sim. É rapidinho, só para complementar, que a minha mãe disse isso, né? Da minha avó ter descido para brincar com vocês. E outro dia você tava jogando videogame comigo. Outro dia, meu pai ontem tava jogando videogame comigo. O Vitor e o Iker que estavam aí com a gente. O Cris também sabe que eu jogo direto. E a minha mãe outro dia pediu: ô filho, me ensina aqui a jogar. Os três, eu, meu pai e minha mãe aqui sentados na sala jogando videogame juntos. Isso para mim também foi uma coisa. Eu acho que foi a mesma experiência que você, mãe, teve com a minha avó. É legal, né? Eu tive essa experiência com você e com meu avô. E isso é uma coisa muito legal. O Christian falou Davi Cuticute dos vovós. Cara, eu sou muito dos meus avós, cara. Os meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai também. É assim, é um negócio muito. Eu amo muito eles. Mas a minha mãe, cara, jogando comigo, meu pai, outro dia ele chamou Davi, vamos jogar junto aqui. Poxa, pra mim, quando eles pedem pra jogar assim comigo, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. E eu acho que o Christian tá me zoando aí que eu tava jogando GTA e... Ô, Christian, tu vem aqui que eu vou te dar uns tiros, hein? Eita! Ó, chamou no X1. Olha, eu já aprendi até a mirar. Meu Deus. Foi minha avó também que me ensinaram a soltar de saco. A gente pendurava a linha de costura da minha avó numa sacola plástica de mercado. E quando tava bom vento, eu jogava assim a sacola da janela da minha avó e ficava segurando a sacola como se fosse uma pipa. Eu ensinei isso pro meu irmão, pra Manuela. Outro dia meu irmão tava aqui tentando fazer. Tava aqui brincando com saco. Sabe? Fala. A Manuela faz isso aqui. A gente enche o saco, bota ali do lado de fora, o sol bate, aí ele sobe. Ela faz isso aqui. Essas brincadeiras que vocês ensinaram pra gente, ensinaram pra minha mãe com certeza, essas brincadeiras marcaram a minha vida e com certeza marcou a do Natan e a da Manuela do mesmo jeito. E eu tenho certeza que se eu tiver filho por aí, né, se Deus não voltar antes, se Jesus não voltar antes, se eu tiver meus filhos, isso vai passar pra eles também. Com certeza. Vai ser uma brincadeira que vai passar pra sempre. A Anne tá falando aqui que ela não joga, mas ela vem tomar um café. Então tá todo mundo convidado. O Christian, a Anne, para vir aqui em casa tomar um café com um bolinho de chuva. E a gente ensina eles para jogar, não é? É claro. Ensina ela a jogar. Olha, a minha mãe também, ela brincava com a gente de carta, de jogo de tabuleiro. O meu pai me ensinou a jogar xadrez, depois ensinou o Davi a jogar xadrez. Verdade. Olha, essa questão da brincadeira dá outra live, gente. Essa live aqui acho que vai até 10 horas, não é possível. Então, a gente terminou umas 9. Rolha, olha, a Aline tá lembrando do jogo de rolha. Eu ensinei para eles a jogar rolha aqui. Outro dia a gente estava sentado aqui na mesa jogando rolha. É isso mesmo. Olha, o Christian quer jogar FIFA. Futebol eu não jogo não, Christian, não sei. Então, meu pai manja. Meu pai tá aí assistindo a gente, ele deve estar me ouvindo, que ele tá ali do lado. Meu pai joga. Pode vir, Lene, tomar um café também. Olha, todo mundo querendo tomar café. O café da minha mãe é melhor do que o meu, hein? Não. Minha avó me ensinou a fazer café. E hoje eu não largo o copo de café. Além das participações nas brincadeiras, eu também participava muito com vocês nos trabalhos de escola, né? Sim, sim. Trazendo a galera aqui para casa para fazer pesquisa, para fazer, né, os trabalhos, né? Eu estava sempre no meio ajudando. Eu sempre gostei, né, de interagir com vocês, né? E na época, mãe, a gente tinha que ir para a
biblioteca, né, mãe? A minha mãe me ensinou a buscar informação nos livros na biblioteca. Ela ia comigo, depois eu passei a ir sozinha. Quantas e quantas pesquisas? Hoje é tudo pelo celular. Hoje eles entram, eles não sabem mais o que é enciclopédia. Né? O meu pai tinha coleções aí na sala, até tem ainda, né, pai, de enciclopédias. Tá aqui aí. Hoje os meninos não sabem o que é mais isso, o que é isso. Não tem contato mais com os livros nessa natureza. Eu sei, porque o meu avô já me mostrou aqueles livros enormes que ele tem. É internet. A massa. O livro enorme é a Bíblia, Davi. A internet dos velhos é isso aí. Olha, a Lene está perguntando como é que joga rolha. Depois eu ensino, Lene. Aqui não dá. Ó, o Christian falando um negócio engraçado, enciclopédia agora é o vovô Google, né? É isso mesmo, Christian. Hoje eles não sabem o que é. Como é que procura numa enciclopédia? Não sabe. Não sabem mesmo. Olha, o Natan... Eu acho que eu sei mais ou menos. O Natan, para ele fazer uma redação, só a misericórdia do Senhor. É quase um dia inteiro ele chorando aqui porque não gosta de fazer uma redação. Mas o bichinho gosta de ler. Dei um livro para ele de 215 páginas, ele já chegou na metade em 2 dias. E não gosta de escrever. Você tem que pegar e abrir a Bíblia na mão dele, para ele ler todos os capítulos. É isso aí, mas ele lê também, pai, ele lê também. Olha, e uma outra coisa que eu lembrei também, pai, tu lembra que você deu um Atari pra gente quando eu era pequena? O meu pai jogava Atari, sabe o que é Atari? É o bisavô do PS4. É o bisavô do PS4, o Atari. Tem gente aí da minha geração que sabe o que é. Ele jogava o joguinho do avião. E do come-come. Fazia assim, um sonzinho esquisito. Aí a fantasia... O da aranha. E o da aranha? E o da aranha. O da aranha, é mesmo. Então, hoje eles jogam outras coisas. Hoje eles jogam outras coisas. Os jogos são super realistas. E, aliás, até como psicanalista, eu percebo o malefício também desses jogos. A gente está falando sobre jogos, está brincando aqui, mas o malefício desses jogos atuais com uma realidade tão aproximada para a cabeça dos jovens e das crianças. Então, pais e mães que estão ouvindo aí, cuidado com aquilo que o seu filho anda fazendo inteiro. Papo de mãe. Alerta, papo de mãe. Papo de psicanalista. O consciente deles continua trabalhando. Fala, pai. Eu falo, a tecnologia, ela veio com uma balança, entendeu? Tem os lados positivos e tem os lados negativos. Sim. Entendeu? A mesma coisa é a televisão. Toda vez que o meu pai fala, sobe um monte de coraçãozinho. Como é que pode isso? Sobe o coraçãozinho porque ele está de casa. Poxa, eu acho que eu vou começar a usar Ainda rosa. bem, né? Ainda bem que não é o martelo que escolhe, né? Peraí. Ih, vai trocar, vai botar a blusa rosa. Como é que pode isso? Não. Aí eu vou ficar aqui, minha mãe de desvantagem? Não pode. Olha, a Leite está falando que o Eduardo jogou Atari. Tem gente aqui também falando, o Christian falou bem, que o Atari está agora a preço de ouro, hein, pai? Se tiver por aí ainda em casa o Atari, dá para vender. Tá vendo? Venda, ganha um troco. Olívia, eu tenho um negócio aqui precioso, eu não sei como fazer para botar para ver agora, porque já o equipamento para aquela época já se desfez, já não tem mais. Eu tenho as filmagens todas do Léo lutando, pequenininho, até ele crescer. Entendeu? Eu tenho tudo aqui guardado. As filmagens todinha. As fitas da época do judô. Pronto, agora eu tô igual meu avô. Tô de rosa. Agora eu tô bonitão igual meu avô.
Olha, agora Tá dá bom. coraçãozinho pro Davi aí. Todo mundo dando coraçãozinho pro Davi. Aí, Davi. Olha, boa noite, Bruno. Boa noite. Tá chegando agora, mas a gente tá acabando. Videira Braga entrou aí também. O Bruno vê depois. Eu acho que a gente pode fazer a live semana que vem, 9 horas, para o pessoal daqui de Portugal poder entrar. Eu acho que é um Davi. bom horário, sim. Aí, mãe, começa aí às 5. Mãe e pai, começa aí às 5. Tá? Aham. A gente muda para começar às 9, que aí o pessoal daqui de Portugal consegue entrar também. Eu acho que é um bom Tá bom. horário. Do que esse que tá agora. Eu tô vendo que o pessoal aqui de Portugal tá entrando mais a essa hora mesmo. O pessoal de Portugal tá entrando agora. Ó, tá todo mundo aqui falando melhor, legal. Valeu, gente. Vocês Isso estão aí. entrando aí na Abraço aí na live. turma aí. Muitos beijinhos, muitos beijinhos. Dá um beijão nos meus patrícios. Este Esse é o quer ser vovô. português todo custo. Eu sou português desde que eu nasci, né? A boa com B do Baco. Eu sou raiz. B do Baco. Olha, estão perguntando para o Silas, o Christian, para variar, como foi encarar o sogrão jogando Atari. Olha isso. Silas nem viu, Christian. Meu pai jogando Atari. Ele não viu, não, apesar de ter me conhecido com 16 anos, né? Filezão, mas ele não viu meu pai jogando Atari, não. Não acompanhando. Olha, gente, vamos nos despedir então, né, Davi? Encerrando. Então, assim, gente, semana que vem. Vale uma dentadura. Ah, não. Gente, a gente está encerrando a live agora. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado ao pessoal que está entrando agora. A gente começou um pouquinho mais cedo, só para explicar ao pessoal, a gente começou um pouquinho mais cedo, mas o Instagram cortou em 1 hora, a gente começou outra, mas foi só para terminar o assunto mesmo. Mas semana que vem, segunda-feira, né? Então, um novo horário mesmo, às 9 aqui de Portugal e às 5 lá do Brasil, nós vamos ter uma outra live com outro assunto super interessante, com novos convidados, né? Com o meu avôzão que vai estar participando aí com a gente também. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem participado. Gente, pessoal, se despede aí. Vovô, vovó, mamãe. Boa noite para vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Foi muito bom estar contigo. Amém. E eu quero dizer o seguinte: desculpe por algumas coisas aí, talvez, que vocês não tivessem conhecimento, né? Principalmente desse nosso país aqui, que às vezes deixa muito a desejar, mas, enfim, é o país onde nasci, onde me criei e jamais deixarei. Um beijão para vocês. É isso aí. Não precisa pedir desculpa. A gente está aqui para transmitir conhecimento e receber conhecimento. E, com assim certeza, que a gente cresce. Muito conhecimento pelo meu avô e pela minha avó, pela minha mãe também. Espero que por mim, de alguma forma. Eu recebi também muito conhecimento, muitas coisas que eu não sabia, né? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês aí, vovô e vovó, que ralaram aí para aprender a mexer no Instagram, né, gente? Para poder participar. Manu, a Aline, que ajudaram. A Aline e a Manuela, que ajudaram também. Muito importante. Inclusive, um beijo para vocês, minha priminha e minha tia. Amo muito vocês. Muito obrigado a todos que participaram. E a você, mamãe, que está aqui no outro quarto também. Daqui a pouco a gente dá um beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Amo vocês.